No deserto a leste do Rio Jordão, numa colina baixa e aparentemente sem importância chamada Tal El-Hammam, uma equipa de arqueólogos escavou uma camada de destruição que não se parece com nenhuma outra encontrada no Médio Oriente Antigo. Telhados de barro transformados em vidro, como se tivessem sido colocados dentro de um forno industrial durante poucos segundos. Cerâmica derretida e fundida à superfície das paredes. Ossos humanos partidos, carbonizados e dispersos entre os escombros, sem qualquer sinal de sepultamento formal, como se a morte tivesse chegado antes de qualquer aviso possível. A datação por radiocarbono aponta para cerca do ano 1650 a.C. E o padrão de destruição, segundo os investigadores que publicaram o estudo, é compatível com uma explosão de ar a temperatura extrema, do tipo que só se observa quando um corpo vindo do céu se desintegra sobre uma cidade antes de chegar ao solo. Esta colina fica exatamente na planície onde, segundo o livro de Gênesis, existiam 5 cidades. Uma delas chamava-se Sodoma. A história é conhecida mesmo por quem nunca abriu uma Bíblia. 2 cidades na planície do Jordão, Sodoma e Gomorra, destruídas por enxofre e fogo vindos do céu. Um homem chamado Lote, avisado para fugir sem olhar para trás. A sua mulher, transformada em pilar de sal por ter desobedecido a essa única instrução. Durante séculos, este relato foi tratado como metáfora, como lenda moral sobre castigo divino, sem qualquer base histórica que se esperasse encontrar. Não havia registro arqueológico de uma cidade na região que correspondesse a uma destruição súbita, violenta e concentrada naquele período específico. Foi isso que começou a mudar quando as escavações em Tal El-Hammam, iniciadas no início dos anos 2000 e ainda hoje em curso, revelaram uma camada de destruição tão anômala que obrigou geólogos, especialistas em impactos cósmicos e arqueólogos bíblicos a trabalharem juntos apenas para tentar explicá-la. O que encontraram foi publicado numa revista científica internacional, a Scientific Reports, do grupo Nature, em 2021, após mais de 15 anos de escavações e análises laboratoriais. Os investigadores identificaram quartzo chocado, um mineral que só se forma sob pressões extremas, normalmente associadas a impactos de meteoritos ou a explosões nucleares testadas no século XX. Encontraram esferas de vidro derretido misturadas na terra, resultado de temperaturas superiores a 2.000 graus Celsius, muito acima do que qualquer incêndio provocado pelo homem, com a tecnologia da época, alguma vez conseguiria atingir. Encontraram uma camada escura, densa em carbono, que os cientistas chamam de manta negra, semelhante à observada noutros locais associados a eventos de impacto cósmico ao longo da história geológica. E encontraram algo ainda mais estranho. Os solos agrícolas de toda a região ficaram inundados de sal durante séculos depois do evento, numa concentração tão elevada que nada crescia, ao ponto de a zona ter ficado praticamente despovoada durante 4 a 6 séculos. Os investigadores compararam o padrão de destruição ao evento de Tunguska, na Sibéria, em 1908, quando um corpo celeste se desintegrou no ar e arrasou milhares de quilômetros quadrados de florestas sem deixar cratera visível. A diferença é que, em Tunguska, o alvo foi uma floresta despovoada. Em Tal El-Hammam, o alvo foi uma cidade murada, densamente habitada, com palácios, templos e milhares de pessoas dentro dela num dia comum como outro qualquer. Esta não é a única descoberta que trouxe as cidades da planície de volta ao mapa da história real. Nos anos 70, na Síria, arqueólogos italianos escavaram as ruínas da antiga cidade de Ebla e encontraram um arquivo com milhares de tábuas de argila, escritas centenas de anos antes de Abraão sequer ser mencionado em qualquer texto hebraico. Entre os nomes de cidades comerciais registrados nesses arquivos apareceram termos que vários investigadores associaram às 5 cidades da planície, incluindo referências que são muito próximas de Sodoma e Gomorra. Durante muito tempo, céticos afirmaram que estas cidades eram invenção literária tardia, criada séculos depois para servir uma narrativa moral sobre pecado e castigo. As tábuas de Ebla sugeriram outra coisa completamente diferente, que estas cidades existiam, eram conhecidas por civilizações vizinhas e faziam parte de redes comerciais reais muito antes de qualquer texto bíblico alguma vez ter sido escrito ou copiado. Há um outro fragmento de pedra, muito mais pequeno, que provocou um terremoto ainda maior no mundo acadêmico.
Em 1993, numa escavação dirigida por Avraham Bira na antiga cidade de Dan, no norte de Israel, um dos membros da equipa encontrou um bloco de basalto reutilizado numa parede posterior, com uma inscrição em aramaico gravada por ordem de um rei aramaico que se gabava de ter derrotado exércitos inimigos. Nessa inscrição, datada de cerca do século 9 a.C., aparecem as palavras Beit David, a casa de David. Até esse momento, fora dos textos bíblicos, não existia nenhuma prova arqueológica direta de que o rei David alguma vez tivesse existido como figura histórica real e não apenas como personagem lendária criada séculos depois para legitimar uma dinastia. A Pedra de Tel Dan mudou essa equação. Um inimigo da própria dinastia davídica, escrevendo para se gabar de uma vitória militar, tratava a casa de David como uma realidade política conhecida, tão óbvia que nem precisava de ser explicada a quem lesse a inscrição na altura. Há ainda uma outra pedra, mais antiga que a de Tel Dan, guardada hoje no Museu Egípcio do Cairo. Chama-se a Estela de Merneptah, gravada por volta do ano 1207 a.C., por ordem de um faraó egípcio que listava os povos que tinha derrotado em campanha militar. No meio dessa lista aparece um nome que os egiptólogos identificaram como Israel, tratado no texto como um povo já estabelecido na região de Canaã, e não como uma nação com território próprio ainda por conquistar. É a menção não bíblica mais antiga conhecida com esse nome específico, escrita por um inimigo, sem qualquer motivo para inventar a existência de um povo que não representasse ameaça real. No Museu Britânico, em Londres, está guardado um prisma de argila com cerca de 38 centímetros de altura, coberto de escrita cuneiforme assíria em 6 faces. Chama-se o prisma de Senaqueribe e foi escrito pelos escribas do próprio rei assírio por volta do ano 691 a.C. para registrar as suas campanhas militares. Nele, Senaqueribe descreve o cerco a Jerusalém durante o reinado do rei Ezequias, descrevendo o monarca hebreu como preso dentro da cidade, comparando-o a um pássaro fechado dentro de uma gaiola. O relato bate certo, ao pormenor, com o que está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 18, e no livro do profeta Isaías. A diferença essencial é que este não é um texto religioso escrito pelo lado vencido, com todo incentivo para exagerar ou embelezar os factos. É um registro oficial, gravado em pedra por ordem dos próprios inimigos de Jerusalém, sem qualquer motivo para inventar detalhes que favorecessem os hebreus ou seu Deus. O segundo caso está literalmente por baixo da cidade de Jerusalém. Em 1880, um grupo de rapazes a brincar dentro de um túnel escavado na rocha encontrou uma inscrição gravada na parede, escrita em hebreu antigo. O túnel tinha mais de meio quilômetro de comprimento, escavado à mão através de rocha sólida, ligando 2 nascentes de água situadas fora e dentro das muralhas da cidade. A inscrição descrevia o momento exato em que 2 grupos de escavadores, a trabalhar simultaneamente a partir de extremos opostos, ouviram as vozes um do outro através da rocha e finalmente se encontraram algures no meio do percurso. Este é o Túnel de Ezequias, mencionado no segundo livro das Crônicas como uma obra de engenharia construída para proteger o abastecimento de água de Jerusalém durante o cerco assírio. A pedra original com a inscrição está hoje exposta no Museu Arqueológico de Istambul. O túnel continua aberto ao público e ainda hoje possível caminhar dentro dele com água fria pelos tornozelos, seguindo exatamente o mesmo percurso escavado há quase 2.700 anos. Há ainda uma terceira descoberta que merece atenção, esta relacionada não com uma cidade destruída por fogo, mas com uma inundação. Em 1929, o arqueólogo britânico Leonard Woolley escavava as ruínas da antiga cidade suméria de Ur, no atual Iraque, quando sua equipe atravessou uma camada espessa de lodo limpo, depositado pela água, com mais de 2 metros de profundidade, separando 2 fases distintas de ocupação humana. Woolley concluiu que apenas uma inundação catastrófica, muito acima de qualquer cheia normal do rio, poderia ter deixado aquele registro geológico e anunciou publicamente ter encontrado provas físicas do dilúvio. Décadas antes, em 1872, um investigador chamado George Smith, a trabalhar com tábuas de argila guardadas no Museu Britânico, tinha traduzido pela primeira vez a 11ª tábua da epopeia de Gilgame, um poema sumério e babilônico muito anterior ao livro de Gênesis.
Nessa tábua, um homem chamado Tinapshim constrói um barco por ordem divina, embarca animais de cada espécie, sobrevive a um dilúvio que destrói a humanidade e envia aves para verificar se as águas já tinham baixado antes de o barco encalhar no topo de uma montanha. A semelhança estrutural com a história de Noé é demasiado grande para ser ignorada e sugere que ambos os textos preservam a memória de um mesmo evento antigo ou de uma tradição partilhada por várias civilizações da mesma região do mundo. Há ainda um outro tipo de descoberta, menos falada nos documentários generalistas, mas talvez mais próxima do coração deste canal. Em 1947, num conjunto de grutas junto ao Mar Morto, um pastor beduíno à procura de uma cabra perdida encontrou jarros de barro selados, escondidos havia quase 2000 anos. Dentro deles estavam rolos de pergaminho e papiro que se tornariam conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Entre milhares de fragmentos de textos bíblicos, os investigadores encontraram também algo que poucos esperavam: fragmentos do livro de Enoque, escritos em aramaico, copiados e guardados com o mesmo cuidado reservado aos textos considerados sagrados pela comunidade que os escondeu naquelas grutas. Isto prova que, pelo menos para os habitantes de Qumran, o relato dos vigilantes, dos anjos caídos e dos gigantes nascidos da sua união com mulheres humanas não era considerado uma ficção marginal ou uma curiosidade tardia. Era um texto preservado, copiado à mão geração após geração e transmitido com o mesmo cuidado reservado aos livros que hoje conhecemos como canônicos. E é aqui que as peças começam a encaixar de forma incômoda. A região onde ficava Sodoma faz fronteira direta com uma terra antiga chamada Bazã, mencionada no livro dos Números como Reino de Og, descrito como o último sobrevivente dos refães, um povo de estatura descomunal que já nessa altura era tratado como memória distante, quase lendária, mesmo pelos próprios autores do texto. A sua cama, ou sarcófago, feita de ferro, tinha, segundo o relato, mais de 4 metros de comprimento. Arqueólogos que trabalham na Jordânia catalogaram, nesta mesma região, centenas de estruturas megalíticas conhecidas como dólmens, enormes câmaras de pedra bruta que alguns investigadores associam a rituais funerários de uma cultura anterior à Idade do Bronze, cuja origem e propósito ainda geram um debate acadêmico genuíno e por vezes tenso. Não é este vídeo que vai resolver essa discussão. Mas é impossível ignorar que a mesma faixa de terra que a Bíblia descreve como território de gigantes é também a faixa de terra onde a arqueologia encontrou uma cidade inteira apagada num único instante, e um povo cuja memória coletiva associava aquele território específico a algo definitivamente fora do comum. Há uma diferença importante entre confirmar que um lugar existiu e confirmar exatamente porque foi destruído. A ciência consegue medir quartzo chocado, datar camadas de carbono, comparar sedimentos geológicos entre continentes diferentes. O que a ciência não consegue fazer é explicar a intenção por trás do evento, se é que alguma intenção existiu para além da física pura. Os textos antigos, tanto de Gênesis como os fragmentos de Enoque encontrados em Qumran, descrevem estas destruições não como acidentes cósmicos aleatórios e sem sentido, mas como julgamentos, como respostas diretas a algo que tinha corrompido gravemente a ordem natural das coisas. Um objeto vindo do céu que reduz uma cidade inteira a vidro em poucos segundos pode ser lido, hoje, como um capítulo de física planetária. Ou pode ser lido por quem escreveu estes textos há milhares de anos, sem qualquer vocabulário científico à sua disposição, como um sinal deliberado. As duas leituras não se anulam necessariamente uma à outra. É perfeitamente possível que o evento tenha sido real, físico e mensurável, e que, ao mesmo tempo, tenha sido interpretado por quem o viveu e sobreviveu como um ato de julgamento vindo de algo ou de alguém que observava aquela região de perto havia muito tempo. O que fica, no final de tudo isto, não é uma prova definitiva de que cada palavra do texto bíblico deve ser lida à letra, sem qualquer camada simbólica. É antes um convite a olhar de novo para relatos que durante muito tempo foram arquivados na gaveta da lenda, sabendo agora que pelo menos alguns deles deixaram marcas físicas que ainda hoje podemos escavar, tocar e medir em laboratório. Sodoma pode muito bem ter sido uma cidade real, destruída por um evento real, no momento em que quem escreveu sobre isso, séculos depois, escolheu chamar-lhe fogo vindo do céu por não ter outra linguagem disponível para descrever o que tinha acontecido. E se for esse o caso, resta perguntar:
quantas outras histórias deste livro, hoje tratadas como pura simbologia religiosa, estão apenas à espera da escavação certa no lugar certo que ainda ninguém fez? Achas que a destruição de Sodoma foi mesmo um fenômeno astronômico que, mais tarde, foi interpretado como castigo divino, ou achas que explicação científica é apenas metade de uma história bem maior?